Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo de número 2, o versículo 18, que é o texto básico que os irmãos escolheram para esta festividade. 1 de João 2:18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é esta a última hora. Queridos irmãos, nós temos aqui uma festividade de jovens, mas a palavra de Deus, ela é transversal, ela pega todas as faixas etárias e serve tanto para criança, adolescente, jovens, senhores e senhoras também. E o que nós podemos dizer é que nós vivemos numa geração que pensa e que fala muito sobre o futuro, mas que pensa e que fala muito pouco sobre a eternidade. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que nos fala sobre determinados tempos. O primeiro tempo que a Bíblia mostra é o tempo da criação. Lá no Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia procura colocar-nos a par do tempo da criação. A Bíblia também procura nos falar não só sobre a criação, mas também sobre a queda. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que o homem, ele caiu no pecado e foi destituído da glória de Deus e se afastou de Deus, distanciou-se de Deus, morreu espiritualmente. A Bíblia procura nos conscientizar do tempo e da realidade da queda. Mas a Bíblia também nos traz um terceiro tempo, que é o tempo da redenção, quando Cristo Jesus morre por nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário, e através do seu sacrifício, Cristo nos restaura para Deus. Então, as Escrituras, elas procuram falar para nós da redenção, da reconciliação, do perdão, do sacrifício, da morte de Cristo e dos efeitos desta morte. Aqui a Bíblia está tratando o tempo da redenção. Mas as Escrituras também apontam para um tempo por vir, um tempo eterno. E esse tempo eterno, ele é chamado não de criação, ele é chamado não de queda, ele é chamado não de redenção, mas ele é chamado de tempo da glorificação. E nós devemos pensar na glorificação, porque as Escrituras, elas gastam muitas páginas, muita tinta, muitas letras, falando sobre a glorificação dos salvos. Se nós formos fazer uma análise bíblica, existem mais de 1.800 referências diretas à glorificação dos salvos, a volta de Jesus. Então a Bíblia, ela não ignora a eternidade, ela nos suscita, ela nos conclama a pensarmos também na volta de Cristo, na eternidade, como será a nossa vida com o Senhor na eternidade. Eu particularmente gosto de muitos textos que falam da vida eterna, mas eu gosto de Romanos capítulo 8, versículo 18, quando Paulo diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada a nós. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que haverá uma manifestação, um derramamento de glória de Deus em nós. A igreja, os salvos, os redimidos, os reconciliados, os perdoados, aqueles que têm seus nomes inscritos no livro da vida, aqueles que são selados pelo Espírito, que possuem o Espírito como penhor, que têm o Espírito de Deus dentro de si, estes experimentarão, estes participarão dessa manifestação extraordinária de glória.
Eu gosto muito de um pensamento do Charles Haddon Spurgeon, quando o Spurgeon ele diz que aquele que espera o retorno de Cristo deve viver como quem já o ouve batendo as portas. E de fato e de verdade, irmãos, nós já estamos ouvindo o bater de Jesus às portas. Em qualquer perspectiva que nós olharmos, em qualquer prisma que nós nos dedicarmos, nós chegaremos à conclusão que Jesus está voltando e que esta é, como disse João, a última hora. Partamos da premissa que João está falando que esta é a última hora, lá no primeiro século. Já se passaram 21 séculos de lá para cá, 2000 anos de história. Então nós estamos vivendo, na verdade, os últimos minutos, talvez os últimos segundos. Tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Jesus está às portas, está chegando perto o dia da nossa glorificação. Que bom que os jovens aqui colocaram esse tema, porque geralmente eu vejo a igreja se preocupando muito com as sazonalidades da vida, com as circunstâncias da vida, com coisas que dizem respeito a esse tempo, a esta hora. Mas aqui não, os irmãos propuseram algo diferente, propuseram elevar a nossa atenção e o nosso interesse para uma dimensão maior, a dimensão do dia que Jesus há de buscar a sua igreja. Bem-aventurado é aquele que ama e que aguarda a vinda do Senhor nosso Jesus. Agora eu quero perguntar, quem aqui anseia pela vinda de Jesus? Quem aqui anela pela vinda de Jesus? Quem aqui ora para que Jesus venha? Quem aqui clama, conclama e proclama, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, de fato, queridos irmãos, nós somos conscientes de que Jesus voltará. E nós somos também conscientes de que esta é a última hora e que está perto a nossa glorificação. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, e a pergunta é a seguinte: quando Jesus vier, como que Jesus deseja nos encontrar? Como que Jesus deseja que estejamos? Eu não sei você, mas quando eu vou, depois de um dia de trabalho, chegando na minha casa, eu procuro colocar no meu coração e na minha mente como eu gostaria de encontrar a minha casa, como eu gostaria de encontrar a minha família. Eu às vezes viajo para pregar, e quando eu retorno, eu sempre no caminho faço orações a Deus, mostrando para Deus como eu gostaria de encontrar a minha família. Eu creio que Jesus também é assim. Quando Ele retornar, Ele gostaria de encontrar os seus discípulos de uma forma, os seus discípulos fazendo algumas coisas. E aí a pergunta é: como Jesus gostaria de nos encontrar quando Ele voltar? O texto do sermão escatológico de Jesus, do capítulo 24 e do capítulo 25 de Mateus, esses dois capítulos, eles mostram como Jesus gostaria de nos encontrar quando Ele voltar sobre esta terra. A primeira coisa que Jesus gostaria de encontrar na igreja quando Ele voltar é que Ele deseja que a igreja esteja fazendo o bem. Olhem, por favor, aí o capítulo 24 de Mateus, os versículos 45, 46 e 47. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando o vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Esse texto é o chamado texto do servo fiel.
E o que Jesus fala aqui é de um servo que é fiel, em primeiro lugar, porque ele é constante, ele é fiel porque ele é um indivíduo perseverante, ele é um indivíduo insistente, ele permanece. Então ele é fiel porque ele é constante. Jesus, ele não quer que esmoreçamos na caminhada, ele não quer que paremos na caminhada, ele deseja nos encontrar perseverantes. Como a Samara falou aqui, o Senhor quer que a gente louve no domingo, na festa, na segunda, na terça, janeiro, fevereiro, no primeiro, no segundo, no quarto, não importa quantos anos Ele nos dê aqui na terra, Ele quer que em todo o tempo nós insistamos e continuemos adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, servindo a Ele com alegria e com entusiasmo. Então, essa ideia do servo fiel, dessa parábola, tem a ver com aquele que continua, porque a fidelidade vem do grego fides, ou melhor, do latim fides, e fides quer dizer aquela fé que persiste, aquela fé que insiste, aquela fé que continua. O Senhor quer que a gente continue. Mas ele também fala nesse servo fiel aqui, que esse servo, ele viu alguém com sede e ele deu de beber. Ele viu alguém com frio e ele acolheu com uma vestimenta. Ele viu alguém preso e ele foi visitar. Ele viu alguém doente e ele ofereceu remédio. Jesus está falando de um servo que faz o bem, de um servo solidário, de um servo filantropo, de um servo beneficente, de um servo que estende as mãos, de um servo que coloca à disposição dos outros aquilo que ele tem como privilégio. O Senhor deseja que a igreja esteja fazendo o bem. Semana passada eu recebi uma ligação da Rede Globo, vejam só, de verdade mesmo, tocou esse celular aqui na Rede Globo. E o que eles gostariam? Eles gostariam de saber de um trabalho social que a Assembleia de Deus faz para que eles pudessem mostrar na televisão. E nós estamos vendo esse negócio aí, né? Estamos conversando com quem tem que conversar para ver se vai acontecer ou não essa exposição. Mas, seja como for, me fizeram pensar: nós estamos ou não fazendo bem? E 2, nós estamos fazendo quanto podíamos fazer ou estamos fazendo menos? E 3, será que nós estamos fazendo mais ou menos do que os filhos das trevas, por assim nós, pela forma como nós intitulamos e chamamos? E eu digo para os irmãos que nós precisamos fazer o bem. Alguém aqui hoje já leu o texto de Tiago, e Tiago diz: quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus, queridos irmãos, quando ele falou no sermão escatológico como ele quer encontrar a igreja, ele não falou para nós estarmos cumprindo determinados rituais, determinadas formalidades, determinadas solenidades. Isso para Jesus não é importante. Importante para Jesus é que a gente esteja fazendo o bem. Quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Quando você tiver a oportunidade de estender as mãos, estenda. Quando você tiver a oportunidade de compartilhar e de partilhar, compartilhe e partilhe, porque Jesus vai te chamar servo bom e fiel. Entra para o deleite do seu Senhor. Entre para a cidade que está preparada desde antes da fundação do mundo. Jesus deseja nos encontrar fazendo o bem. Quantos querem que Jesus volte? Oh, glória! E quantos se propõem a fazer o bem? Uracandoremar, Shurabacandarabai, Erecandaramai. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito do Salmo número 86, que lá no Salmo 86, ele fala que vós sois deuses. E aí alguém olha para esse salmo e diz: como é possível o Senhor dizer que somos deuses? É impossível dizer que somos deuses. Mas na verdade o texto fala que o Senhor Jesus repetiu isso lá em João 10, quando ele diz: ora, o que diz a lei de vocês? A lei de Moisés não diz que vós sois deuses?
então vós sois deuses, Jesus reafirmou. Aí vem uma pergunta: em que sentido somos deuses? Porque nós não podemos ser deuses no sentido de termos onipotência, onipresença, onisciência, autoexistência, imutabilidade, impecabilidade, imensidão, porque estes são atributos incomunicáveis, imanentes e naturais de Deus. Nós não podemos ser deuses nesse sentido. Então qual é a forma que podemos ser Deus? Só existe uma forma: é exercendo a bondade, a misericórdia de Deus. Quando nós exercemos a bondade e a misericórdia de Deus, nós somos deuses. Eu gosto muito de uma história que na Segunda Guerra Mundial, que diz que o rapazinho estava lá, sobrevivente da guerra, olhando uma padaria, e ele desejou muito comer um pedaço de bolo daquela padaria, mas ele não tinha o dinheiro, a criancinha. E aí veio um soldado, entrou, comprou o bolo, deu para ele. Aí ele mordeu o bolo, delicioso, olhou para o soldado e disse: moço, você é Deus? Aí ele bateu na cabeça do menino e falou assim: hoje eu fui Deus para você. Porque a gente se comporta como Deus quando nós exercemos bondade. Deus quer que cada um aqui exerça bondade. Levante a tua mão. Deus vai encher estas mãos aí. Deus vai dar a estas mãos condições para que estas mãos abençoem pessoas. A igreja é igreja quando ela faz o bem. Paulo vai dizer: nunca nos cansemos de fazer o bem. Segundo lugar, como é que Jesus deseja encontrar a sua igreja? Pelo sermão escatológico de Mateus 24 e Mateus 25. Primeiro é a igreja fazendo bem. Segundo, Jesus deseja encontrar a sua igreja trabalhando com os talentos que Jesus dá. Vejam o texto, por favor, de Mateus 25, 14 e 15. Nesse texto aqui diz: porque isto é também como um homem que, ausentando-se para longe, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentando-se foi para longe. Aqui o Senhor Jesus, ele conta esta parábola para dizer para todos nós que a nossa vida no reino de Deus não pode ser uma vida passiva, uma vida inerte, uma vida estagnada, uma vida paralisada, uma vida infrutífera e não produtiva. Pelo contrário, o Senhor Jesus aqui, ele diz que quando ele voltar, ele quer encontrar a igreja trabalhando com os talentos, com os dons, com a vocação, com as habilidades, com as qualidades, com as destrezas que ele nos dá. É muito bom ter dom de Deus, mas melhor ainda é trabalhar com esses dons, não para a nossa glória, não para a nossa popularidade, não para o engrandecimento do nosso nome, mas para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, e para que a mão de Deus alcance todos que ela tiver que alcançar. O apóstolo São Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 15, um tratado sobre ressurreição. E depois que ele escreve aquele tratado, que toma todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai finalizar o capítulo 15, dizendo o seguinte, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Aqui Paulo está terminando o capítulo que ele fala da ressurreição com esse chamamento para o trabalho. Por que Paulo termina o capítulo que ele está tratando de ressurreição falando de trabalho? Qual é a conexão entre ressuscitar e trabalhar, ressuscitar e trabalhar? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: você pode aplicar a sua vida, as suas habilidades, os seus dotes, as suas capacidades, as suas destrezas, você pode colocar à disposição do Senhor todo o seu talento. Por quê? Porque ainda que você consuma toda a sua vida na obra de Deus, fique tranquilo, naquele dia Ele vai te ressuscitar, Ele vai te trazer de volta, e Ele vai dar para você toda a recompensa do seu trabalho, e do seu trabalho.
alguém que perde a vida na obra de Deus. Nós estamos lamentavelmente acompanhando, o que está acontecendo na Nigéria, que os cristãos estão sendo mortos lá na Nigéria. Os irmãos têm visto isso aí, e tem tido protestos em muitos lugares, principalmente aqueles lugares que a igreja é mais perseguida, na chamada janela 1040 do mundo, e lá na Nigéria os irmãos estão morrendo. Mas ainda que eles morram, aleluias, a morte não os deterá para sempre. Paulo diz: sejam firmes, sejam constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O Senhor vai ressuscitá-los, o Senhor vai coroá-los de bênçãos, o Senhor vai galardoá-los, o Senhor vai recompensar por cada esforço. Ninguém aqui está aqui de graça. Você está aqui porque a mão de Deus tem te sustentado. Ninguém está aqui porque você faz isso pura e simplesmente por amor. É óbvio que é por amor, mas esse amor é recompensado por Deus. Deus te dá a vida, Deus coloca pão na sua mesa, Deus coloca roupa sobre o seu corpo, Deus te dá a habilidade de falar, pensar, raciocinar, criar. Deus te dá bênçãos indizíveis e incontáveis. Aleluia. E o que Ele deseja receber de nós é o nosso trabalho, é a nossa dedicação, é o nosso esforço na sua obra. Eu gosto de um pensamento do John Wesley, que o John Wesley ele afirmava: trabalhe como se Cristo nunca fosse voltar, mas viva como se Ele fosse voltar hoje mesmo. Oh glória! Trabalhe intensamente, se dedique, coloque os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades à disposição do reino de Deus. Mas Jesus, Ele vai voltar e Ele te encontrará trabalhando, servindo. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Quem administra, administra. Quem cuida da zeladoria, cuide da zeladoria. Quem evangeliza, evangelize. Quem faz missões, que exerça o ministério. Quem está no magistério ensinando, que ensine mesmo. Quem toca, toca. Não importa o que você faça, o Senhor aproveita toda a mão de obra, toda a capacidade, todo o capital humano. Ele vai, aleluia, aproveitando e derramando a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O Senhor deseja que nós trabalhemos. Ele quer encontrar a sua igreja trabalhando com os seus talentos. Em terceiro lugar, quando o Senhor vier, o Senhor quer a igreja fazendo bem, o Senhor quer a igreja servindo-o com os talentos que Ele deu. Mas ainda, no sermão escatológico, Jesus vai contar no capítulo 25 de Mateus, os versículos 1 a 4, a chamada parábola das 10 virgens. E aqui Jesus vai dizer que quer encontrar a sua igreja cheia da unção, do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Mateus 25, de 1 a 4. Então o rei dos céus, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e também com as suas lâmpadas. O texto aqui, irmãos, está falando de mulheres que tinham azeite na lamparina e azeite reserva. Eram mulheres cheias de azeites. Agora, é claro que o azeite, os irmãos sabem muito bem, ele é um símbolo do Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo, ele é um símbolo do Espírito Santo. E por que ele é um símbolo do Espírito Santo? Porque nós temos na Bíblia várias pessoas que, após serem ungidas com óleo mesmo, elas foram também cheias do Espírito Santo, de modo que a própria Bíblia, ela criou essa imagem, que o azeite, ele é uma representação, ele é uma analogia, ele é uma figura do Espírito Santo. E aqui, essas mulheres são cheias da presença do Espírito, elas são tomadas de azeite. E o Senhor deseja
nos encontrar também cheios do Espírito, tomados do Espírito. O Senhor não nos quer encontrar ocos, áridos, vazios, lacunosos, não! Ele quer nos encontrar transbordantes do Espírito, aleluia, com azeite por dentro e com azeite por fora. O que é transbordar, irmãos? O que é transbordar? Quando você vai tomar o café da manhã, pega a sua xícara e transborda a xícara. O que quer dizer isso? Quer dizer que o café tomou a xícara toda e depois ele caiu, não é isso? Ele derramou. Você vai tomar o refrigerante na hora do almoço e transbordou no copo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você colocou o refrigerante lá, encheu o copo e transbordou. É azeite por dentro e azeite por fora. A Bíblia fala para que nós, aleluia, deixemos o Espírito transbordar em nós. O Espírito quer transbordar em você. Abra a tua mente para o Espírito, abra a tua alma para o Espírito, abra o teu coração para o Espírito, abra a tua boca, porque o Espírito te encherá. Quem quer ser cheio do Espírito, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Em Efésios 5,18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Essa palavra enchei-vos aí, irmãos, quer dizer transbordem, quer dizer se saturem, quer dizer se encham até derramar do Espírito de Deus. E aqui tem uma teologia, uma lógica. Teologia é lógica. Por exemplo, se você tiver o Espírito suficiente, única e exclusivamente para você, ele só serve para você. Mas a hora que você transborda, você começa a abençoar outras pessoas também. Deus vai te levar a transbordar. Fala isso para o teu irmão aí, para a tua irmã. Deus vai te levar a transbordar. Aleluia. Se você puder tocar essa pessoa, toque e diga para ela: eu te abençoo com aquilo que em mim transborda. O Espírito de Deus quer transbordar em nossas vidas. Quer transbordar em nossas vidas. O Espírito de Deus quer transbordar em nossas vidas. O C.S. Lewis, ele vai dizer: o cristão não é aquele que nunca erra, mas aquele que a cada queda se levanta, impulsionado pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória! O Espírito de Deus vai te levantar. Não importa quão estagnado você esteja, quão parado você esteja, o Senhor quer colocar sua vida para andar. Oh glória, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Já é esta a última hora. Já estamos no finalzinho do cronômetro de Deus. Mas o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja fazendo o bem. Quem quer se comprometer em fazer o bem? Oh glória, o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja trabalhando na sua obra. Quem quer colocar suas habilidades, seus talentos à disposição do reino? E o Senhor Jesus quer encontrar a sua igreja transbordando do Espírito. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh Isa, vem cantar aqui, Isa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você chegasse perto de um irmão, para que você orasse com ele, em nome de Jesus. Eu queria que você procurasse alguém aí e desse a mão para essa pessoa, para que você possa orar com ela. Vamos orar uns pelos outros aqui, em nome de Jesus. E você vai pedir: Senhor, dá condições desse meu irmão e dessa minha irmã de fazer o bem. Você vai pedir: Senhor, dá condições para que ele utilize, ela utilize os talentos que o Senhor tem dado. E você vai pedir: Senhor, transborda o teu Espírito na vida do meu irmão. Transborda o teu Espírito. Derrama dom, Senhor, dom de língua, interpretação de língua, variedade de língua, dom de profecia. Ah, meu Deus, dá dom de palavra de ciência, palavra da sabedoria, o dom de maravilha, o dom da fé, o dom da cura. Oh, Senhor, derrama o dom de ensinar, derrama o dom de presidir, o dom de pregar, o dom de cantar. Ah, meu Deus, o dom de administrar, Senhor. Dá o dom da solicitude, Senhor. Derrama, ó Deus eterno, os dons ministeriais. Levanta cooperadores, levanta diáconos, levanta presbíteros, levanta evangelistas, levanta pastores. Dá dons ministeriais, Senhor. Dá dons, ó Deus,
Deus, para a tua igreja. Derrama, Senhor, derrama do teu Espírito agora. Derrama agora, Senhor, derrama agora. Ora em nome de Jesus, ora em nome de Jesus.